Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Shalom, shalom. Eu venho compartilhar mais um devocional da comunidade cristã Hebron, um devocional que nós trazemos todas as manhãs para que juntos nós possamos meditar na palavra de Deus, para que juntos nós possamos, de alguma forma, edificar a nossa vida, aquecer o nosso coração. Hoje a nossa palavra está em João 3,16. Eu peço que você abra a tua Bíblia, acompanhe junto comigo, abra o teu coração. Amém? A palavra de Deus em João 3,16 fala que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único Filho por nós. E seu Filho, Jesus Cristo, ali naquela cruz, Ele conquistou para nós o direito de nós sermos salvos. A Bíblia fala assim, se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, se nós crermos em nosso coração que Jesus, Ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Então é através de Jesus que nós temos o direito da salvação. Por isso a importância de nós fazermos uma aliança, convidarmos Jesus Cristo para ser o nosso único e suficiente Salvador. Nós precisamos ir diante de Deus, fazer uma aliança com Deus, fazer uma aliança com Jesus, fazer uma aliança com o Espírito Santo. Porque é através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, através do Espírito Santo, quando Ele está morando dentro de nós, Ele nos convence do pecado. E dia após dia, nós precisamos ir abandonando o pecado. A partir daquele momento que a gente se converte a Jesus, que a gente começa a seguir um novo caminho, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. Então, quando nós começamos a trilhar esse caminho com Jesus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é abandonar o pecado. E para que a gente tenha essa força para abandonar o pecado, nós precisamos alimentar bastante o nosso espírito. Porque o espírito e a carne, eles militam entre si todos os dias. Eles brigam entre si. Só que aquele que mais é alimentado é aquele que vai vencer. Por isso a importância de nós lermos a Bíblia todos os dias, meditarmos na palavra de Deus, porque assim nós vamos nos fortalecendo e vamos abandonando o pecado. É por isso que a Bíblia fala que aquele que se converteu, ele é uma nova criatura. Ele, através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, quando nós vamos diante de Deus e confessamos os nossos pecados, que a Bíblia fala, se você confessar o teu pecado, Deus, Ele é fiel e justo para te livrar de todo o pecado, para perdoar todo o seu pecado, para te livrar de toda a injustiça. Então há uma necessidade de nós reconhecermos aonde nós estamos pecando, irmos diante de Deus, confessar e abandonar o pecado. É por isso que uma pessoa que ela se converte, a mente dela é renovada, ela é transformada. Ela começa um processo de regeneração todos os dias, de santificação todos os dias. É por isso que aquele que mentia não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que se drogava não se drogava mais. Aquele que tinha costume, que tinha vícios, principalmente de alcoolismo, pornografia, todos esse tipo de vício, através de Jesus, através do Espírito Santo, ele tem essa força para a cada dia ir abandonando esses pecados. Então ele vai se santificando. E a Bíblia fala que quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós precisamos imitar a Jesus.
Aqui em Filipenses 2:5, ele fala que é para nós termos a mesma atitude que tem Cristo. Ele fala assim, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele fala assim, vocês precisam ter uma atitude igual a de Jesus, que ele se humilhou até a morte de cruz. Então, nosso coração precisa andar diante de Deus em humilhação, em contrição. Um coração contrito e humilhado, Deus não despreza jamais. Ele fala que nós precisamos ser servos, nós precisamos esvaziar-nos de nós mesmos. Por isso que a vida cristã é uma vida de renúncia. Vejam, a salvação ela é totalmente de graça. Jesus ele nos salvou pela graça dele, por amor dele por nós. Mas nós desenvolvemos a nossa salvação, custa tudo. Por isso que é uma vida de renúncia, é uma vida onde nós precisamos estar todos os dias buscando a graça de Deus, buscando a santificação. Por isso que nós precisamos ir abandonando o pecado. Por isso que todos os dias a gente tem que pedir para o Espírito Santo, eu quero dos frutos do teu Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a benignidade. Nós precisamos todos os dias buscar em Deus os frutos do Espírito. Mas como que nós vamos conseguir isso? É lendo a palavra de Deus, é meditando na palavra de Deus, é buscando o Senhor em oração pelas manhãs. Por isso é tão importante esse tempo devocional que nós temos com Deus. Por isso que todas as manhãs nós trazemos um devocional, para que você possa buscar em Deus a santificação. Porque a Bíblia fala que Jesus, ele é a vida. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade. Se nós estamos dispostos a trilhar esse novo caminho com Jesus, nós precisamos buscar a santificação todos os dias. Por isso que nessa manhã eu quero convidar você, se você ainda não fez uma aliança com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, que nesta manhã você possa estar convidando Jesus Cristo para ser o seu único e suficiente Salvador, para ser o seu dono, para que nesta manhã você possa convidar o Espírito Santo para fazer morada em você. Eu não sei como você se encontra, mas eu acredito que todos nós, a gente quer mudança de vida, a gente quer uma vida diferente. Nós, com certeza, nós queremos agradar a Deus. E para que nós possamos agradar a Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar a Jesus. Sabe, a Bíblia fala que, eu acho que aqui em 2 Timóteo, que há um único mediador entre Deus e os homens. E esse homem é Jesus. Deixa eu ver aí. Em 1 Timóteo 2,5 fala, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso ele foi designado pregador e apóstolo. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto. Mestre da verdadeira fé aos gentios. Aqui,
Paulo, ele tá dizendo para nós, ó, só há um mediador entre os homens e Deus, é Jesus. É por isso que nós precisamos fazer essa aliança com Jesus, buscar Jesus todas as manhãs, pedir a santificação de Deus, para que nós possamos agradar a Deus em tudo. Ali em Colossenses, o Senhor também fala para nós, Colossenses 3, o Senhor fala para nós, ele fala assim, olha, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, perdão de todos os pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governo ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Você quer a plenitude de Deus em você? Busque Jesus de todo o teu coração. E depois que você se torna um discípulo de Jesus, Jesus ele te dá uma missão. Daí ele fala que depois que você se tornar um discípulo dele, é para você ir e pregar as boas novas para os outros. Ele fala assim, ide, fazei discípulos e batiza-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, depois que você se torna um discípulo de Jesus, você também recebe uma missão de você também ir e pregar as maravilhas de Jesus, aquilo que Jesus fez na sua vida, a transformação que Jesus trouxe na sua vida, a redenção, a justificação, a purificação. Assim como ele fez em você, ele quer usar a sua vida para levar as boas novas para o outro. Então, que nesta manhã você tome essa decisão de entregar a tua vida para Jesus e de ser um discípulo de Jesus e ter uma vida totalmente renovada e transformada para a glória de Deus. Amém? Depois você pode ir novamente em João 3, em Colossenses 3, em Filipenses 2, continuar meditando na palavra de Deus, continuar pedindo as revelações do Espírito Santo. Esse devocional aqui, ele é bem curtinho, mas você pode continuar na presença de Deus, buscando mais de Deus e sendo edificado. Amém? Eu oro para que a palavra de Deus, ela entre no seu coração e que você tome essa decisão de se humilhar na presença de Deus, de buscá-lo de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e que você tenha um verdadeiro encontro com Jesus e que você seja transformado. Amém? Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.